tarde a todos. Vamos iniciar então a segunda conferência deste ano e queria, em primeiro lugar, agradecer ao João Vieira o convite que lhe enderecei e falar só de duas coisas. Estas conversas estão todas, dirigem-se todas para percebermos um pouco melhor o que é o BAC, esta iniciativa do BAC. E convidei estes convidados que fazem as 4 conferências iniciais por serem pessoas que estão ligadas no seu interesse pessoal e na vida profissional ao tratamento de espólios e a toda esta dimensão da memória que tem que ver com os objetivos do BAC. E possivelmente também ocupam hoje posições, neste caso do João Vieira muito especialmente, visto que a biblioteca e o arquivo da Fundação Gulbenkian é de facto um marco muito especial dentro da coleção de entidades e de instituições que se dedicam a colecionar e a ter e a tratar espólios e acervos. Daí a importância do que o João terá para nos dizer e irmos juntando, quer dizer, é um trabalho em progresso de juntar os elementos para compreender melhor todo este problema e isso, possivelmente, já quando foi da Joana Baião na primeira conferência, perceber que tem que haver uma troca de informações e um trabalho em colaboração das várias instituições que se dedicam a estes assuntos. Quer dizer, que não é só uma instituição sozinha, mas haver uma colaboração quer dizer, é um dos objetivos do BAC. Portanto, João, muito obrigado mais uma vez e passo a palavra. No fim poderá haver quem queira fazer alguma pergunta ou, se quiser interromper e fazer também alguma pergunta ou estejam à vontade. Boa tarde. Muito obrigado à Fundação Carmen Costa e ao Manel pelo convite. Eu venho, obviamente, aqui falar com o foco da Biblioteca de Arte. A Biblioteca de Arte vai ser, digamos que, o objeto desta conversa. A minha ideia, eu venho, como há bocado estava a referir, eu venho de outras bandas, eu não venho das artes visuais, eu venho formado em História e trabalho há muitos anos em arquivos, especialmente em arquivos de arquitetura. É claro que quem trabalha em arquivos de arquitetura acaba por tocar também os domínios das artes associadas à arquitetura e nesse aspecto o que eu vim encontrar na Fundação Carlos Gulbenkian na área da Biblioteca de Arte não foi nada que me espantasse em termos de problemáticas, técnicas, de soluções, nada disso. Aliás, há bastante mais semelhanças em termos, documentalmente falando, digo eu, entre arquitetura e artes visuais do que propriamente diferenças, distinções, em termos documentais, volto a dizer. A ideia, digamos que a mensagem principal que eu queria transmitir hoje é que nesta atividade de resgatar, valorizar e transmitir entre gerações espólios, arquivos, neste caso de artes, mas podia ser de outras áreas quaisquer, é uma coisa que vai muito além do querer, do desejar. É preciso garantir meios, é uma coisa fundamental. Não há meios termos, não há soluções médias para conseguirmos
no fundo, transmitir intergeracionalmente. A nossa atividade em arquivos é comunicar no tempo, não é comunicar no espaço, é comunicar algo que deve ser íntegro e autêntico no tempo. Não é? Nós comunicamos no tempo. Fazer isso, garantir que os registros, os documentos são transmitidos no espaço de 100 anos ou 200 anos e que daqui a 100 anos, 200 anos se consegue garantir que aquele objeto é autêntico, ou seja, é aquilo que diz que é e não outra coisa, e que está íntegro. Para conseguir isso é preciso, não há volta a dar, é preciso políticas, estratégias, é preciso meios e profissionalismo. Eu vou então, nesta conversa convosco em torno da Biblioteca de Arte, falar então desses bastidores, dos bastidores que estão por trás da ideia e da vontade de querer resgatar, valorizar e transmitir documentos. Eu estruturei esta conversa em três pontos. Bom, antes de mais vou falar da Biblioteca de Arte. Para quem não sabe, a Biblioteca de Arte faz 50 anos. Este ano, aliás, no mês passado. Não é só o museu que faz 50 anos, a biblioteca também faz 50 anos. E a Gulbenkian adora comemorar. A Gulbenkian é muito comemorativa e então também temos esta comemoração a fazer. Portanto, vou falar um pouco da Biblioteca de Arte, estes 50 anos, como nasceu aquilo que temos hoje, aquilo que eu fui encontrar. Eu estou lá desde meados de 2017. Depois vou falar, no segundo ponto, vou falar um bocadinho do contexto, do que enfim, das coisas fortes que temos, das coisas mais fracas, dos desafios, das ameaças que temos, e depois, por fim, um pouco do nosso posicionamento estratégico. O que é que nós nos propomos fazer, tendo em conta esse contexto que encontramos. Portanto, são estes 3 pontos. Ao longo desta conversa, se quiserem interromper, ótimo, não tem problema nenhum. É bem-vindo. Bom, Biblioteca de Arte, então, 1969. Podemos, enfim, segmentar a história da Biblioteca de Arte em 3 partes. A primeira parte, ela não se chamava Biblioteca de Arte, era a Biblioteca Geral da Fundação. E ela nasceu pela necessidade de agregar 3 bibliotecas. Não é? A Fundação, como sabem, nasceu em 56, a Biblioteca de Arte abriu ao público em 69 e nasceu da necessidade de agregar, conjugar 3 coleções de publicações que até essa data se tinham formado. Antes de mais, a Biblioteca do Palácio Marquês de Pombal, que era a biblioteca do museu, onde estava instalado o Museu Gulbenkian, e tinha, portanto, a própria coleção privada do fundador, coleção de livros e revistas, para além, obviamente, da coleção de arte. Depois, a biblioteca, chamada Biblioteca da Fundação, e é curioso que a Fundação hoje não tem há muito tempo que não tem uma biblioteca assim chamada, mas na altura tinha uma biblioteca da Fundação que era constituída pelas publicações editadas e subsidiadas pela Fundação e pelos trabalhos dos bolseiros. E estava na dependência do então Serviço de Educação. E, por fim, a biblioteca chamada Biblioteca Internacional, que era a biblioteca onde estavam os estudos de autores estrangeiros sobre Portugal e de autores portugueses impressos no estrangeiro. Portanto, estas 3 coleções foram agregadas em 69 e assim foi criada a Biblioteca Geral da Fundação. Ora, nos anos 90, essa biblioteca obteve finalmente o nome de Biblioteca Geral de Arte. Biblioteca Geral de Arte. E durante essa década houve muitas alterações em termos de conceito de biblioteca, de programa, de meios. Houve uma revolução tecnológica na Biblioteca de Arte, houve uma recomposição dos quadros da equipa,
Portanto, foi uma época muitíssimo importante. Em 98, até agora, digamos que é a última fase, destas três que eu falei, de 98 até agora aconteceram duas ou três coisas importantes. Em 2000 foi a integração na Biblioteca de Arte, porque esqueci-me de dizer, em 98, finalmente, a Biblioteca de Arte passou a ter o nome de Biblioteca de Arte. Em 2000 foi integrado na Biblioteca de Arte a documentação do Departamento de Documentação e Pesquisa do Centro de Arte Moderna. O Centro de Arte Moderna, quando foi criado, em 85 criou este departamento, que no fundo visava documentar a arte portuguesa contemporânea, e também recolher as evidências documentais das iniciativas do próprio campo, e era um recurso documental que servia para dentro e também para fora, para investigadores. E, portanto, em 2000, a Biblioteca de Arte recebeu este conjunto. Com este conjunto chegaram as coleções o arquivo do Cristina da Silva, do Raulino, do Diogo Macedo e do Amadeu Sousa Cardoso. Portanto, foi nesta altura, através do chamado DDP, Departamento de Documentação e Pesquisa do CAM, que chegou à Biblioteca de Arte estes arquivos, estes povos. Em 2001, outubro, entrou na Biblioteca de Arte o conhecidíssimo Arquivo de Arte, não é? Que foi gerado pelo Serviço de Belas Artes desde 70. O meu arquivo. Exatamente, o teu arquivo. Portanto, com esta entrada deste conjunto documental importantíssimo, chegaram à Biblioteca de Arte espólios importantes, como o do Robert Chester Smith e as incontornáveis coleções dos Novais, não é? Foi através desta incorporação. Entre muitas outras coisas, sobretudo muita documentação gerada ou por projetos subsidiados pela Fundação via Serviço de Belas Artes, projetos das mais diversas naturezas, inventários, coisas assim, bem de fundo, e que geravam, obviamente, coleções de fotografias e tudo isso acabava por ser canalizado para o Arquivo de Arte. Ao mesmo tempo, o próprio Serviço de Belas Artes encomendava trabalhos, ou seja, não só subsidiava e atribuía bolsas, como financiava, encomendava projetos. E, portanto, tudo isso chegou à Biblioteca de Arte em 2001. Ora, em 2017, é a última fase aqui desta história, é quando eu chego à Biblioteca de Arte. O que é que acontece? A Biblioteca de Arte funde-se com os arquivos Gulbenkian. E o que são os arquivos Gulbenkian? Os arquivos Gulbenkian são os arquivos do fundador, do Carlos Gulbenkian, os arquivos de família, os arquivos das empresas, não é? Nós temos arquivos de Paris, gerados em Paris, na Casa de Paris, temos os arquivos dos escritórios centrais de Londres, que remontam ao final do século XIX, e temos os arquivos de Lisboa, da estadia dele em Lisboa, no Hotel Afins, não é? Ele também, e não imaginam como, gerava, recolhia documentos no seu processo de controle de todo o seu empório, e portanto esses arquivos estão nos chamados arquivos Gulbenkian. Para além dos arquivos do fundador, temos os arquivos da Fundação. E como devem imaginar, os arquivos da Fundação documentam imensa coisa do que foi este país, do que ainda é este país. E sobretudo para o período do Estado Novo, eu costumo dizer que a elite portuguesa está extensamente documentada naqueles arquivos. Haverá exceções, obviamente, mas a maior parte das pessoas tem, ou teve uma bolsa, ou teve um subsídio. Enfim, aquele arquivo é muito importante para perceber o país naquela época, a elite portuguesa naquela época, quer as pessoas, quer as ideias, quer as experiências. E, curiosamente, as experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas, não é? Porque nos arquivos nós conservamos o sim e o não, porque achamos muito importante preservar o não, não é? E agora, aproximando do tema da arte, como devem imaginar,
os arquivos Gulbenkian têm os processos das bolsas e dos subsídios dos artistas que precisavam de recorrer à Fundação, e temos os processos das bolsas e subsídios que foram obtidas e das que não foram obtidas, mas mesmo os processos das bolsas e subsídios não obtidos documentam aquela pessoa e a ideia, as ideias, os projetos que aquelas pessoas se propunham a desenvolver. E, portanto, é um arquivo muitíssimo importante para o campo da história da arte portuguesa da segunda metade do século XX. Não é? E foi esse arquivo que, do ponto de vista orgânico, se fundiu à Biblioteca de Arte. Mantém-se os dois acervos, por um lado a Biblioteca de Arte com as suas coleções correntes e as suas coleções especiais, e por outro lado os arquivos Gulbenkian, os de Lisboa, também os de Londres da Fundação e os de Paris da Fundação. Os da Casa da Avenida Diana estão em Lisboa connosco. Portanto, toda a atividade cultural e artística portuguesa desenvolvida em Paris, no centro da Gulbenkian lá, está documentada também. Bom, então, se olharmos agora, acabei a história, muito rapidamente, se olharmos para o acervo, para o que nós temos, e focando-nos especialmente na Biblioteca de Arte, esquecendo os arquivos Gulbenkian, nós temos o Fundo Geral, que tem 217 mil títulos. Aqui, uma das coleções muito importantes que temos são os catálogos de exposições. Temos uma coleção que remonta ao século XIX, de catálogos de exposições feitas em Portugal e no estrangeiro, catálogos feitos em editoras comerciais, enfim, mais mainstream, e os catálogos feitos nas galerias com uma distribuição muito reduzida. Portanto, orgulhamos imenso desta coleção de catálogos de exposições. Também temos, enfim, assinamos 122 títulos de publicações periódicas, também temos documentos multimédia, enfim. As coleções especiais, já vos vou dizer o que é que entendemos por coleções especiais, é tudo o que não é o corrente, é tudo o que não é monografias e publicações periódicas. Dizem os meus colegas que temos cerca de 262 coleções especiais. É claro que aqui cabem os tais novais, os cristinos, tudo isso, mas depois também caem as pequenas coleções feitas, sei lá, o inventário do românico ou o inventário dos azulejos da igreja não sei quê, que obteve um subsídio. Portanto, tudo isso, cada uma dessas coisas são consideradas coleções do nosso lado, porque nós, uma das preocupações que temos é preservar o contexto da produção, obviamente, dos documentos, para que o valor não se perca. Enfim, tentando segmentar estas coleções especiais e fazendo aqui uma triagem, espólios e arquivos de historiadores de arte, temos o Luís Reis Santos e temos o recentemente adquirido, quando eu digo adquirido, estou a usar o sentido técnico da aquisição, não quer dizer compra, adquirido quer dizer entrar, ok? O input, do Carlos Azevedo, entrou já comigo este arquivo. E temos, obviamente, um legado de Chester Smith, mais antigo. Na área dos arquivos e espólios de artistas e arquitetos, eu estou a falar indistintamente em arquivos e espólios, não vou sequer ensaiar uma discussão sobre a diferença entre espólios e arquivos e coleções, acho que não vale a pena entrar por esse nível mais técnico, mas enfim, fazendo aqui um relance nesta lista. Assim, os mais recentes, Alberto Carneiro e, obviamente, o Álvaro Siza para os arquitetos. Depois, a coleção Sebastião Rodrigues, o Amadeu Sousa Cardoso, já falei, o Carlos Nogueira, o Diogo Macedo, o Merar, o Movimento de Renovação da Arte Religiosa, o Aine Semca, o Júlio Moreira, outra vez o arquiteto, o Cristina da Silva, o Manuel Tainha, o Romulino e o Robin Fior. Não sei se, talvez seja uma novidade, o espólio do escultor Jorge Vieira vai entrar
o do pintor e gravador David Almeida também, e, isto talvez seja novidade, o Leitão de Barros. O espólio do Leitão de Barros vai entrar. Já vão perceber porque é que nós optámos por propor à administração a aquisição deste espólio, porque nós damos, enfim, já lá vou aos critérios, às escolhas, o porquê das escolhas. No caso das coleções fotográficas, enfim, temos uns exemplos também, a coleção da Azulejaria Portuguesa, do Santos Simões, da Talha em Portugal, do Robert Smith, conheces isto tudo. Enfim, não vou algumas coleções vêm-nos através de exposições que existiram na Fundação. É engraçado que, se fosse hoje, estas coleções que agora estão na Biblioteca de Arte, via Arquivo de Arte, não chegariam à Biblioteca de Arte porque ficariam nos arquivos Gulbenkian. Entendem? Porque isto, no fundo, são documentos do Arquivo Gulbenkian que o Arquivo de Arte, na altura, foi selecionando para compor a sua coleção, de acordo com os seus critérios de escolha, para apoiar os historiadores da arte e não sei o quê. Neste momento, como nós temos as duas áreas no mesmo serviço, eles manter-se-iam no arquivo, onde também seriam consultados, também seriam pesquisados e estariam no seu contexto de produção, não teriam sido retirados. Ou seja, as fotografias do levantamento de passos medievais portugueses, que certamente teve a ver com um livro, estaria no contexto do processo do subsídio e seriam, as pessoas pesquisariam e analisariam estes documentos nesse contexto. É engraçado, estes centros de documentação têm a sua história e nós, obviamente, temos que aproveitar. João, o Arquivo de Arte tinha um acesso direto do público. Sim. Havia um horário havia uma... Portanto, sem passar pela biblioteca. Pois certo, sei. Pronto, nós... Que não era um arquivo fechado. Não era um arquivo fechado, exatamente. Sem dúvida. Os arquivos Gulbenkian podem ser consultados também. Não temos a porta aberta, mas por marcação é perfeitamente possível e nós temos diariamente pessoas que vão consultar as coisas mais inacreditáveis. Ultimamente tem o tema do petróleo e a ligação do petróleo à arte e do petróleo à arquitetura, muito importantes. Tem sido um tema assim, especialmente atraente para os nossos leitores. Depois temos uma coleção que é pouco conhecida, que é uma coleção, embora muito grande, muito relevante em termos nacionais, que é de livros de artista e de edição independente. Nós temos mais de 500 exemplares, vamos comprando todos os anos, já comprei bastantes, assim, para dizer alguns nomes: a Ana Atterley, José Escada, João Vieira, Alberto Carneiro, Ana Jota, Julião Sarmento, Pedro Calapês, Pedro Croft, Marta Vengróvios, Luís Silveirinha, enfim, Leonor Antunes, Carla Rebelo, Isabel Graona, Ricardo Valentim, Silvia Prudêncio. Portanto, isso é uma área em que nós queremos continuar a investir. E é interessante porque é uma área de charneira entre nós e o museu. E, portanto, há muitas vezes, felizmente, que há uma excelente relação entre os serviços. Portanto, isto é uma área em que nós queremos continuar a investir. Bom, agora, falando um pouco do nosso contexto e a propósito do nosso contexto, eu acho que vou levantar uma série de questões que se aplicam a nós, mas também se aplica a qualquer entidade que queira recolher arquivos, conservar arquivos, divulgar arquivos ou coleções não arquivísticas, enfim. Bom, falando das nossas forças, daquilo que nós achamos, isto foi um exercício que nós fizemos quando eu cheguei. O que é que nos torna fortes? Bom, antes de mais, o contexto em que estamos. O facto de estar na Gulbenkian pesa, na maior parte dos casos, pesa para bem. Nem em todos, mas na maior parte dos casos pesa no sentido positivo. Depois, o nosso próprio acervo documental, porque, como dizias, a nossa coleção de Biblioteca de Arte é uma referência incontornável
no cenário dos recursos de informação e documentação sobre arte e arquitetura neste país. E, portanto, isso é uma coisa que, obviamente, temos de valorizar. Ainda mais agora que há esta ideia de pôr em conversa e pôr em comunicação os arquivos institucionais e estas coleções que foram sendo recolhidas ao longo do tempo. Isso é uma coisa que, obviamente, é muito forte para nós. Depois temos a capacidade de recolher novas coleções e novos espólios. É possível. Assim tínhamos nós condições para conseguir, com a qualidade que achamos que devemos fazê-lo, recolher muitos mais. Nós temos alguns problemas que já vão ver quais, porque eu também vou falar desses problemas, mas temos essa capacidade, às vezes não tanto porque nós, enfim, por causa dos nossos lindos olhos, mas também porque, digamos que não há muitos concorrentes, não temos propriamente entidades aqui neste país que se dediquem à recolha de arquivos privados. Nem dos arquivos públicos, então dos arquivos privados, portanto não há propriamente muita concorrência. E digamos que o que tem acontecido é as famílias ou os artistas vêm ter connosco. Tem acontecido isso pelo que eu tenho visto. Depois nós já temos um público que obviamente queremos desenvolver, e vocês vão ver que isto é um assunto chave para nós. Nós temos a noção de que somos há quem diga a brincar, mais ou menos a brincar, que nós somos a biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. Somos a biblioteca do Departamento de Arte da Faculdade que está ali ao nosso lado, não é? Óbvio que isso para nós faz-nos muito felizes, mas nós queremos ser muito mais do que isso. E sobretudo não queremos ser uma biblioteca universitária. Nós queremos muito que os alunos vão lá, sobretudo do segundo e do terceiro ciclo, mas não queremos servir necessidades básicas que achamos que a biblioteca universitária, no milénio em que nos encontramos, deve garantir, não é? E aqui é curioso, como sabem, provavelmente sabem, mas percebido, a Fundação, da mesma forma que tem aberto áreas, tem criado coisas ao longo da sua história, também a dada altura acha que se deve afastar dessas áreas, porque acha que a sociedade ou o Estado evoluíram de alguma forma e aquela necessidade não deve ser assegurada pelo Gulbenkian da mesma forma, como era nos anos 60, ou nos anos 70, ou nos anos 80. Isso acontece numa forma muito traumática nos casos, noutra menos, mas é uma tendência bom, em geral das fundações, ainda hoje tive uma reunião sobre fundações, e da Fundação Gulbenkian também. Nós achamos que devemos tentar ser mais do que a biblioteca dos alunos de licenciatura das universidades aqui de Lisboa, na área das artes. Não tem mal que continuemos a ser, mas queremos ser mais do que isso. E, portanto, temos que desenvolver os nossos públicos. Antes de vir para aqui, nós estamos com um inquérito a correr, um inquérito online aos nossos leitores, e uma das perguntas que fazemos é: porquê é que vem cá? O que é que vem cá fazer? E, curiosamente, há muitos artistas que vão lá e trabalham lá. Há muita gente de pós-doutoramento que vai lá. É claro que também temos muitos alunos de licenciatura, mas, portanto, eu acho que há aqui por um lado, temos a vantagem de ter um público já, digamos que, fiel, mas, por outro lado, achamos que devemos chegar a outro tipo de público. Enfim, outra coisa que eu acho que nos marca positivamente é a equipa. Eu estive a contar-nos, estamos sempre a mudar, eu acho que neste momento somos cerca de 50 pessoas a trabalhar na Biblioteca de Arte e Arquivos, 30 dos quais do quadro. É claro que não estou só a falar de bibliotecários e arquivistas, estou a falar de todo o género de funções,
mas somos 30 do quadro, 10 contratados estagiários e voluntários e 10 empresas de outsourcing. Portanto, isto é uma equipa muito, enfim, significativa. Não sinto-me bastante bafejado pela sorte de poder ter esta equipa. E esta equipa permite um tratamento integral aos documentos. Não é? Nós, quando recebemos a documentação connosco, nós, digamos que tocamos todas as teclas, temos capacidade interna de tocar todas as teclas que é necessário tocar para que aquela documentação seja tratada. Portanto, para já, o tratamento arquivístico, a organização, a catalogação, a indexação. A indexação é muito importante. Isto é talvez muito técnico, mas, por exemplo, um documento que entre sobre uma peça de arte qualquer do Lourdes Castro. Se essa peça de arte está na nossa coleção, nós temos uma entrada única para todo o nosso sistema de informação que identifica aquela obra e não se confunde com mais nenhuma obra das nossas coleções, nem nenhuma obra do Lourdes Castro. É uma chave única. Ora, nós temos chaves únicas destas para obras de arte, para pessoas, para instituições, para lugares e para eventos. Uma exposição, qualquer que seja, que aconteça na Gulbenkian, tem uma chave única de entrada. Qualquer documento que entre, sejam as fotografias, seja da montagem, da inauguração, da desmontagem, das visitas, dos programas educativos, dos aspectos de sala, tudo isso responde pela mesma palavra-chave, se quiserem. Portanto, nós chamamos a isso ficheiro de autoridade. Portanto, nós temos ficheiros de autoridade especializados em cada um destas áreas que eu falei. Então, digamos que há uma grelha normalizada de assuntos que é muito diferente de nós estarmos a fazer um resumo e a escrever lá o nome da exposição, que hoje escrevemos assim, amanhã escrevemos assado. São chaves únicas. Portanto, o que significa que estes sistemas têm uma resposta com uma elevada taxa de relevância e uma baixa taxa de ruído. Os sistemas de informação que nós estamos a construir. Depois temos a vertente da preservação e da conservação. Portanto, de um lado, a organização e processamento, digamos, que fazem o tratamento intelectual dos documentos, depois temos o tratamento físico e material dos documentos, que começa desde logo nas instalações. Nós temos depósitos com umidades e temperaturas adequados a cada espécie, a cada tipo de espécie, a cada processo químico, enfim, suportes, processos fotográficos, tudo isso. Depois apostamos imenso na digitalização, quer como medida de preservação, para não tocarmos nos originais, quer, sobretudo, como meio de difusão. Né? E depois estamos especialmente alertados para um aspecto que eu acho que quem trabalha nesta área ainda não está suficientemente alertado para ele, que é a questão dos direitos. É uma questão que, sobretudo agora, com a aprovação da lei dos dados pessoais, tem um impacto enorme na nossa missão de divulgar, de comunicar, de transmitir documentos sobre arte, por exemplo. E já para não falar, eu vou mesmo falar dos direitos de autor e dos direitos conexos, que é outra história que também nos condiciona imenso. Nós estamos, neste caso até sou eu pessoalmente que garanto essa parte, que é, cada pedido que chega eu tenho que verificar se a pessoa que está a pedir tem legitimidade para pedir, quais são os direitos que estão implícitos naquele documento. E às vezes não, por exemplo, o direito de autor, às vezes a fotografia não está protegida pelo fotógrafo. Não é o fotógrafo que causa o problema, que condiciona o acesso por terceiros àquela fotografia. Por vezes é o objeto que está fotografado que está protegido.
Por exemplo, a Fundação Carlos, as pessoas provavelmente não sabem, mas o Centro Moderna, muitas das obras de arte que o Centro Moderna tem, a Gulbenkian não tem o direito de imagem sobre aquelas obras. Eles estão a tentar fazer um trabalho retrospectivo de regularização disso, mas eles têm o direito de fixar na parede, emprestar para a exposição, mas não têm o direito de publicar, de reproduzir, não têm esse direito. Eu lembro que a primeira coisa que fiz quando cheguei à Fundação Carlos Gulbenkian, eu e a Penélope, que chegámos mais ou menos à mesma altura, foi tentar fazer um projeto que juntasse biblioteca e arquivo numa mesma coisa, no mesmo projeto. Eu tive de pagar direitos de autor à SPA sobre obras propriedade da Fundação Carlos Gulbenkian, cujas imagens eu queria usar naquele produto editorial que era da Fundação Carlos Gulbenkian. Isto é um caso quase anedótico, mas que é verdade, existe. Agora imaginem de obras que não são nossas, que são terceiros, mas cujos documentos nós temos connosco. E há um investigador que quer publicar na sua tese ou usar. Então, este exercício de ponderar, de tentar respeitar estas leis e tentar equilibrar direito à privacidade, direito de autor e direito à ciência e à cultura, por outro lado, este exercício é complicado e às vezes temos que chamar advogados. Nós não conseguimos resolver às vezes eu não estou a exagerar, eu parece que estou aqui isto é mesmo uma realidade diária, não estou a exagerar. Por exemplo, um projeto imenso que a Fundação tem, que está a acabar com a Leonor Nazaré, que é bem conhecer, e que tem a ver com a criação de um site, já tem vários nomes este projeto, mas agora chama-se História das Exposições de Arte Gulbenkian, portanto é uma base de dados, é um repositório que tem fichas produzidas por historiadores de arte da Nova sobre cada exposição de arte feita alguma vez na Fundação Carlos Gulbenkian, quer pelo Serviço de Belas Artes, quer por qualquer outro serviço, porque havia outros serviços que podiam fazer exposições que estivessem ligados ao campo, como o próprio campo, mas enfim, imaginar outros ainda. Portanto, isto é um repositório impressionante de informação. As investigadoras da Nova escolhem nos arquivos milhares de imagens para cada exposição, não é para cada exposição, ao todo milhares de imagens, e eu tenho um arquivista, ainda hoje chegou a última, porque o projeto está a acabar, chegou a última remessa de 6.000 e tal imagens. Eu tenho que, para cada imagem, determinar o estatuto de comunicabilidade daquela imagem, porque estamos a falar de publicar na internet. Imagem a imagem. Portanto, temos, eu estava aqui no ponto das coisas fortes, das coisas boas que temos, portanto, o que eu queria dizer é que temos essa experiência. Depois, mais a seguir, vou dizer que temos este problema nas partes das ameaças. Isto é um problema, esta coisa a lei. Enfim, outra coisa que eu acho bastante boa que temos é a estabilidade financeira. Nós ter que dar de arquivos terá certamente dos orçamentos para atividades mais baixos da Fundação, mas ainda assim, comparado com instituições que trabalham neste domínio, podemos considerar-nos novamente bafejados pela sorte. Portanto, tenho estabilidade orçamental. Não é nada comum. Eu poder imaginar que no ano que vem eu tenho mais ou menos o mesmo que tive este ano. E eu trabalhei no Estado muitos anos. E sei o que isso é. Depois estamos inseridos em redes internacionais, enfim, nesta área dos arquivos e das bibliotecas, que também nos dá alguma segurança em termos de expertise. E por fim a última coisa boa que conseguimos elencar é que estamos certificados. A Biblioteca da Arte desde 2012 está certificada pela ISO 9001. Portanto, todos os nossos serviços
estão certificados. Para a semana vamos ter uma auditoria externa, todos os anos temos auditorias externas e internas, para a semana ainda é externa e, portanto, isso é uma coisa que nos dá algum conforto e segurança. Todos os anos temos gente que vai lá ver se nós fazemos as coisas de acordo com o que deveríamos fazer. Portanto, isto é as coisas fortes, as coisas fracas. Eu acho que há ainda, mercê desta história da Biblioteca de Arte, alguma disparidade e alguma inconsistência, alguma incoerência no grau de relevância das nossas coleções na Biblioteca de Arte. Não é? Que é natural, ao fim de 50 anos, não houve sempre o mesmo critério, perceberam que isto começou como Biblioteca Geral da Fundação, é natural que haja muitas áreas na nossa coleção que não façam sentido hoje. Enfim, depois outra coisa grave que temos é a sobrelotação dos espaços de armazenamento, dos depósitos. Temos os nossos depósitos cheios e, portanto, temos alguma dificuldade em receber coisas de fora. Enfim, temos aqui outras coisas mais de logísticas que não vos vou passar com isto. Uma coisa que para nós, para mim, é uma coisa fundamental de mudar, portanto é uma fraqueza, são as nossas políticas e metodologias de tratamento, que são feitas ainda como se não houvesse nenhuma condicionante, como se não houvesse prazos, como se não houvesse objetivos concretos, como se o problema da eficiência não existisse. Nós, os arquivistas e bibliotecários, nós conseguimos representar um documento através de um catálogo da forma mais mirabolante que podes imaginar. Só que nós temos que ter muito a noção do investimento que vamos fazer para catalogar, depois o uso que aquele catálogo vai ter e a forma como ele é mexido, utilizado e explorado pelo leitor. Portanto, é uma das coisas que nós ainda não temos bem, é uma coisa que temos que mudar, que temos que melhorar, é isso, trabalhar de uma forma mais, tendo em conta, digamos que, o uso, investir, tendo em conta o princípio do custo-benefício. No fundo, é isso. E não criar assim palácios em situações em que basta uma casa térrea muito simples. Oportunidades. Bom, já perceberam que esta coisa da fusão da biblioteca e do arquivo para nós é uma oportunidade excelente, portanto nós estamos a trabalhar, é uma coisa de longo prazo, nós demos a nós próprios 5 anos para fazer esta, como diz a Penelope, amalgamation, ela adora este termo, no caso dela entre a coleção moderna e a coleção do fundador, nós entre arquivos e bibliotecas. Mas, portanto, há imensas sinergias que advêm de facto de nós nos termos, juntado. Depois há outra coisa interessante que é uma oportunidade para nós e que tem a ver com a importância crescente que a documentação tem como um dispositivo de intermediação da arte. Não é? E nós vemos agora nas duas exposições que abriram ontem, quer o Robin Fior, quer o Art on Display, é assim que se chama. E os anteriores, em que o papel dos arquivos, das coleções dos arquivos e da Biblioteca de Arte é muito grande. Aliás, a exposição do Robin Fior é feita, sem exagero, para aí 90% com o arquivo Robin Fior, que está connosco. Não é? Embora seja uma produção do museu, o arquivo está com a Biblioteca de Arte. Portanto, esta coisa já há muito tempo que vem sendo assim, a documentação no processo de intermediação da arte ganha uma importância cada vez maior. E isso é uma coisa que para nós é uma oportunidade. Outra oportunidade para nós bastante feliz é o facto de estarmos ali paredes meias com o museu, não é? E podermos trabalhar com a equipe de curadores do museu. Não é? Portanto, nós não temos propriamente que criar dentro de nós competências curatoriais, porque temos ali os nossos colegas com quem podemos trabalhar em conjunto. É claro que se forem pessoas do exterior da mesma maneira, não é? Mas só para vos dar a ideia de que estamos numa casa que tem as duas partes, tem a documentação e tem a parte curatorial, e isso é uma grande mais-valia.
Enfim, outra coisa que é uma oportunidade para nós vou voltar a falar do público. Se nós olharmos, o público é um tópico muito discutido na Gulbenkian. A Gulbenkian quer muito diversificar os seus públicos, quer chegar a novos públicos. E, portanto, o tema públicos é um tema que é muito recorrente nas discussões internas. O público da Biblioteca de Arte e Serviços é um público muito diferente. Não é um público que vai lá pela fruição, pontualmente, ver uma exposição, ver um espetáculo. É claro que pode comprar a assinatura inteira da música e ir lá várias vezes, mas vai sempre para aquele espetáculo. É uma relação, digamos que, pontual. Pode ser muito frequente, mas é pontual. No caso da Biblioteca de Arte, o nosso público é um público que tem uma utilização, faz um uso cotidiano daquele espaço. Eu tenho pessoas, como disse, cheguei lá há pouco tempo, eu tenho pessoas que vejo todos os dias. Não é? Aquilo é a casa deles. Não é? Tem uma relação, nos casos felizmente, de exploração dos conteúdos, que lá estão disponíveis, é por isso que nós existimos. Por outro lado, sei que há imensa gente que vai lá para trabalhar, não necessariamente utilizando os nossos conteúdos, sempre. E isso não, do lado da equipe de biblioteca, não é, temos a consciência disso, que há pessoas que vão lá para trabalhar, porque é um espaço bonito, interessante, sossegado, tem os amigos de décadas, isso para nós não tem problema. Nem toda a gente pensa assim, na Fundação. Para nós que estamos do lado da Biblioteca de Arte, isso não é um problema. Aliás, isso vai um bocadinho na linha do que está a acontecer com muitas bibliotecas. Não é? Por exemplo, se formos à British Library, isso acontece, há muita gente que vai para lá trabalhar. O que para nós é muito importante é que aquelas pessoas que lá estejam, sejam pessoas do setor das artes. Não é? Há imensa gente que vai lá mal informada e que tem que sair, porque não encaixa no nosso perfil de leitores. Muitas vezes causa algumas fúrias, diz que é a biblioteca de arte e aquilo as pessoas entram para usar os nossos recursos. É óbvio que usar os nossos recursos não tem que ser todos os dias e a todo momento, mas enfim, tem que ter alguma ligação àquela nossa missão. E portanto nós achamos que o facto de termos esse público residente, considera-se um público residente, isso é uma coisa que nós devemos explorar. Digamos que é uma oportunidade que nós acho que temos que aprender a explorar melhor. E, sobretudo, a chamá-los a colaborar connosco, não estar só lá a utilizar, a explorar, que é uma coisa fantástica para nós, que é para isso que existimos, mas também fazê-los, enfim, contribuir. É uma coisa que queremos muito fazer. Falta quanto tempo? Bom. Em relação às ameaças, eu tenho aqui uma lista, não vou obviamente já poder falar de tudo isto. Percebemos que a Biblioteca de Arte tem que desenhar uma estratégia que esteja totalmente alinhada com a estratégia da própria Fundação Carlos Gulbenkian, ou seja, a Biblioteca de Arte tem que se considerar a si própria um braço armado da Fundação. O que nós fazemos ali tem que fazer sentido para a estratégia e a missão da Fundação. Portanto, a forma como nos vemos nós cumprimos 3 dos 4 fins estatutários da Fundação: arte, ciência e educação. O outro é filantropia ou beneficência. De alguma maneira. De alguma maneira também. Olha, neste caso do espaço, cedência de espaço. Mas isso é uma coisa que nós percebemos que é muito importante para a própria maneira como a Fundação nos vê a nós próprios. A questão dos direitos que eu falei há pouco é, de facto, um peso para nós, uma ameaça para nós. Curiosamente, já agora deixem-me que vos diga, com esta lei da privacidade,
as instituições que guardam arquivos, a EGEAC, o BAC, vai ter que pensar nisso. Porque os arquivos, enfim, eu suponho que vocês vão guardar arquivos. O Banco de Arte Contemporânea vai também ter espólios, arquivos, enfim. Já está mesmo. Já está. Perante a lei, vocês têm que justificar a legitimidade para fazer aquilo que eles chamam tratar dados pessoais. E os dados pessoais pode ser a fotografia de um artista, o nome de um artista, estou só a falar de artistas, outros dados pessoais sobre o artista. Vocês têm que, na Fundação Carlos Gulbenkian, nós tivemos que criar e aprovar uma política de preservação de memória. Mas nós tivemos que formalizar, num documento de política, a nossa legitimidade para preservar no tempo documentos com dados pessoais. Porque, de outra maneira, por defeito, os documentos com dados pessoais, a partir do momento em que cumprem a função administrativa para que foram criados, têm que ser eliminados. É isso que a lei diz. Portanto, isso é uma... Preservação. A preservação é tratamento, faz parte do tratamento. O tratamento é tudo, é produzir o documento, é olhar para o documento, usá-lo, é conservá-lo, é reproduzi-lo, tudo isso a lei chama de tratar. Para que uma instituição, como nós, como o BAC ou a EGEAC, mantenha em arquivo dados pessoais, ainda por cima, no caso da EGEAC, os arquivos que vai receber nada têm a ver com a função administrativa da EGEAC. São coisas externas, como aliás acontece com a Biblioteca de Arte. Portanto, a EGEAC tem que formalizar a sua legitimidade, porque a lei diz que em caso de legitimidade de tratamento é possível, mas tem que se formalizar isso. É uma coisa que eu que estou nesta área não tinha ideia. E outra coisa curiosa em Portugal, e isto aconteceu em Portugal, vocês sabem que isto é uma diretiva europeia, não é? Com aplicação direta nos Estados, mas os Estados que quiseram puderam criar o seu decreto-lei a adaptar a diretiva, transpor a diretiva. Esta diretiva não precisava ser transposta, é aplicação direta. Mas os Estados poderiam criar os seus decretos-leis para conformar melhor e tornar claro. O decreto-lei português fez uma coisa inacreditável do ponto de vista de quem tem essa missão de preservar dados no longo prazo. É que diz que os dados pessoais das pessoas mortas estão protegidas. E a lei europeia não diz isso. Não é? Portanto, o que quer dizer que quando alguém quer aceder, sei lá, à ficha biográfica ou à ficha de uma bolsa de um artista que morreu, aquele documento não está desprotegido pela lei portuguesa. Enquanto que, se aplicássemos só o regulamento europeu, estaria. Porque o senhor ou a senhora estaria morta, não é? Portanto, tem essa dificuldade ainda a lei portuguesa. Enfim. Só acabar com aquilo que nós queremos ser. E é muito rápido. Portanto, curiosamente, nós queremos repegar, a Biblioteca de Arte quer assumir claramente e fortemente aquilo que o DDP e o Arquivo de Arte eram. Não é? Ou seja, para além de ter os livros e as revistas sobre a arte, as diversas artes visuais, tudo isso, quer apostar nas coleções especiais. Portanto, quer tornar-se uma biblioteca o mais especializada possível. Não é? Quer estar no mundo da informação de uma maneira distinta da maior parte das bibliotecas, ou seja, quer se distinguir de uma biblioteca universitária e, portanto, quer apostar nos espólios e nos arquivos. Portanto, vê-se como uma entidade que presta apoio informativo, não só aos investigadores, mas também à produção e à criação artística, à reflexão crítica, à educação na arte, à comunicação e divulgação na arte. Vê-se como uma entidade que, tal como o DDP, assume a função de registro registar e documentar a cena artística. Mas nós não nos queremos limitar a
receber espólios e arquivos ou comprar livros e revistas. Nós queremos, por exemplo, a efêmera, a nossa coleção de efêmera, os convites para as exposições, os cartazes, os pósteres. Nós queremos continuar a fazer isso fortemente e temos que criar laços com as galerias e os museus. Temos que voltar a criar, nós já tivemos isso. Enfim, é basicamente isso. Eu, como disseste que eu tinha 5 minutos, eu já passei isso. Não, podes concluir agora. Podes concluir, pronto. Não, é isso. Nós queremos, juntamente nós queremos ser o braço documental da forma como a Fundação se relaciona com a arte. Ok? E esse braço documental muitas vezes vai à frente do braço museológico, do braço da coleção, e outras vezes secunda. Curiosamente, muitas vezes nós sabemos dos espólios através do museu, porque o museu adquire peças de arte, fala com os artistas, fala com os herdeiros dos artistas, e nessa conversa vem à baila a questão do espólio e do arquivo. E, portanto, o museu muitas vezes faz a ponte para nós. Portanto, nós, no fundo, achamos que não basta neste momento, se a Fundação quer ter uma forte relação com a arte, não basta fazer exposições sobre a arte, comprar a arte. É também muito importante, dada a tal importância que a documentação tem como dispositivo de intermediação e de conhecimento da arte, é muito importante a Fundação desenvolver esta outra linha de ação que tem a ver com documentar a arte, assegurada por nós. E pronto, eu acabava. Permite-me algumas palavras, João. Eu fiquei com o peso nos ombros, porque as tuas palavras foram muito justas e, ao mesmo tempo, de alerta, no sentido para uma iniciativa nascente, como é o BAC, que ainda dá um bebê nem de colo, é de berço. Todos esses avisos à navegação são extremamente importantes. E era, de facto, o objetivo destas conversas prévias à apresentação do BAC, ouvir as pessoas que têm experiência neste domínio. E tu foste, de facto, fundamental nesse aspecto. Portanto, esta conversa está gravada, permites que esta conversa possa ser ouvida e que seja, agora com a proteção de dados. Pensei que a proteção de dados era só para o póquer. Mas não é para tudo. De qualquer maneira, de facto, temos de começar. Estes primeiros esboços de trabalho, que ainda são muito a principiar do BAC, encontramos imediatamente todos os programas que te referiste. O programa não ainda de um ponto de vista legal muito forte, mas do ponto de vista do confronto com a manipulação, o guardar, os acordos a fazer, enfim, tudo isso em relação, e é muito importante começar com o pé direito. Portanto, se vai com uma coisa para continuar, a gente vai ver daqui a 50 anos, podemos fazer uma conferência sobre os nossos problemas. Parece-me extremamente importante isso. Uma das coisas que eu não disse das várias tem a ver com a importância da cooperação, do networking. Portanto, é óbvio que estando nós, sendo nós uma equipa bastante especializada nisto, é óbvio que podem, devem contar connosco, porque é óbvio que nós não temos uma perspectiva territorialista da função da preservação, nem de perto nem de longe, mas se nós pudermos ajudar, certamente falaremos com todo o gosto. Muito obrigado. Portanto, vamos continuar a conversar sobre isto. Há mais casos para a frente agora e eu acho que esta foi uma espécie pretendeu-se com estas conferências ser uma espécie de começo da apresentação pública do BAC, que ainda está a dar os primeiros passos, como estava a dizer, não é? Ainda este ano ainda vai servir para definir quer o orçamento, o primeiro orçamento em relação
à sua integração debaixo da tutela do EGEAC e o seu quadro pessoal também. Neste momento, tudo são comissão instaladora e coisas ainda extremamente, ainda muito frágeis em termos de funcionamento. Mas pretende-se continuar. Portanto, a importância aqui também é interessante, desde o princípio que nunca se perdeu de vista, e isso é um ponto fundamental, o interesse por artistas que poderão ser até menos conhecidos. E isso é muito importante. Artistas que fazem parte do tecido, aliás, a Fundação também teve essa preocupação, não ser só os artistas de grande nomeada, mas a rede, aliás, através do sistema de bolsas e de subsídios. Eu tive a ocasião, quando estava no Serviço de Belas Artes, aquela exposição que fizemos com a Raquel sobre os anos 70 e sobre os arquivos da Fundação, foi uma revelação. Raquel estava a ver, e é interessante ver o manancial de informação que havia e que há. Essa exposição foi notável e foi muito interessante. Há um aspecto que não te referiste e eu gostava só de perguntar, porque eu não referi mais de metade. Não é isso, não. Estou a falar agora não de aspectos, mas de, digamos, um caso que por acaso estive ligado, mas não foi para diante. Não sei se falámos uma vez sobre isso, que era o problema do arquivo dos vídeos de artistas e dos filmes de artistas. Ainda houve um acordo com a Cinemateca. Não, mas foi avante. Foi avante, ainda bem. Portanto, isso parece-me fundamental. Os nossos filmes, sim, estão... Houve dois acordos nessa altura. Com a Cinemateca? Com a Cinemateca e com a RTP. Com a RTP, os filmes, que são basicamente registros de vídeo institucionais, foram para a RTP oferecidos. E nós não temos qualquer direito sobre eles. No caso da Cinemateca, é um depósito. É com o anime também. Com a anime, exatamente. Com o anime. E já agora, uma dica para vocês que vão começar. Nós, neste momento, só aceitamos doações, não aceitamos depósitos. Porque... Está a falar dos filmes? Não, de tudo. Porque um depósito implica a partida que nós tenhamos que investir em seguros. Não é? Porque a entidade que recebe um depósito, formalmente, por isso deverá fazer um seguro sobre aquele recheio, aquele objeto que recebeu, não é? E portanto, nós não queremos assumir essa responsabilidade. Portanto, por isso estamos nem depósitos nem comodados, só doações. Diria. Garantir que um dia isso seja devolvido. Se for um depósito. Se for um depósito, claro. Mas uma doação? Exatamente. Pode fazer uma doação com uma ressalva de que se houver alguma coisa que vá num sentido. No outro dia assinámos um contrato, eu não posso dizer o artista, mas o dispositivo eu até brinquei e disse que é muito pouco prestigiante para nós. Se nós algum dia acabarmos, nós Fundação Carlos Gulbenkian, que é uma entidade perpétua, não é? O Gulbenkian obriga-nos a ser perpétuos. Se nós acabarmos, o espólio vai para a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional acaba primeiro que a Gulbenkian. Pronto, mas isso é só uma pequena curiosidade, também não foi referida, isso é uma pergunta. A biblioteca que estava em Paris está integrada na Biblioteca de Lisboa ou é uma coisa à parte? A bibliotecária está, a biblioteca não. A Biblioteca de Paris, eu julgo que o processo, portanto, uma parte da biblioteca, uma parte importante da biblioteca vai para a Casa de Portugal. André Gouveia. Na cidade inteira. Casa André Gouveia. Exatamente. E as bibliotecárias também. Uma outra parte foi sendo doada a uma série de instituições, tal como nós próprios estamos a fazer. Para nós,
um dos nossos objetivos aqui na Biblioteca de Arte é que o nosso foco fique forte, claro, e não haja dúvidas, para evitar toda aquela margem informe de publicações que ao longo dos 50 anos da história da Fundação, da Biblioteca foram sendo adquiridos de acordo com critérios vários ou oferecidos. Nós temos uma série de instituições, basicamente universitárias, em vários pontos do país, com quem estabelecemos relações que nos permitem alienar, sabendo que, por exemplo, a Faculdade de Letras de Lisboa é uma delas, a Beira Interior a outra. Há muitas instituições públicas universitárias que estão a receber a literatura que nós temos, a música que nós temos. A música, por exemplo, vai para vários sítios. Mas, por exemplo, o Espólio Viana da Mota, que nós temos e vai certamente para o Museu da Música, porque não faz sentido na Biblioteca de Artes Visuais. A literatura, por exemplo, se a literatura, uma parte da literatura faz sentido ficar ali por causa da ilustração, e essa não sai por causa dos ilustradores, não é? Agora, literatura, que vimos agora do que eu disse da história do Serviço de Educação, não é? Que subsidiava, essa vai e sai, mas não sai para nenhuma parte incerta. Nós sabemos para onde é que vai e sabemos porque é que vai para ali e portanto, é uma coisa que nós nos orgulhamos, dá imenso trabalho. A Biblioteca de Paris fez o mesmo, inclusive com instituições portuguesas. Portanto, eles chegaram a enviar para Portugal, além de enviarem para a França. Paris também tinha arquivo para além. Não, o arquivo de Paris está connosco. O arquivo de Paris e o arquivo de Londres. Várias exposições que se organizarmos em Paris, essas exposições não estão em Paris, estão cá. E vão fazer parte dessa tal coleção que a Leonor Nazaré está. Sim, exatamente. Exato. E é isso. Paris, Londres também, que é um arquivo imenso, mas esse não é de arte. Não é de arte, mas curiosamente os arquivos de Londres, sendo de empresas, estava lá imensa documentação fundamental para compreender a coleção do fundador. Não é? Exatamente. Porque o museu durante muitos anos pensou que o conjunto de processos de obras de arte que a Madame Chanet, que era a curadora do Gulbenkian, constituiu lá na Avenue d'Ina, que era tudo o que havia sobre as peças, nem pensar. Não é? Quando nós começámos a tratar o arquivo de Londres, é porque o Gulbenkian misturava todos os assuntos, não é? Ele, no mesmo memo que enviava de Lisboa para Londres, ele tratava de petróleos e de arte, não havia, ou da alimentação, do preço das batatas no tempo da Segunda Guerra Mundial, quando ele estava em Lisboa, não é? Portanto, há imensa coisa sobre arte nos arquivos empresariais de Londres. Portanto, e é este tratamento que eu há bocadinho falei, sofisticado que fazemos, que permite estes cruzamentos entre os vários arquivos. E, portanto, Paris está cá todo, e os eventos todos de Paris, quer os de artes visuais, quer os de música, as conferências, as edições, está tudo em Lisboa connosco. Pois e também todas as edições, não é? A Biblioteca de Arte tem, eu não falei, mas nós temos um cofre onde estão todos os livros publicados pela Fundação. E catálogos? Todos os livros, de que tipo for. Temos nós, somos o espécie de depósito legal. Depósito legal da Gulbenkian, sim. É. E a documentação e as publicações subsidiadas, não da Fundação, mas subsidiadas pela Fundação, também temos. Em várias áreas científicas. Enfim. Não sei se há alguém a fazer mais alguma pergunta. Baixa. Há pouco disse que o Biblioteca de Arte era puxar na aquisição de escolas e de arquivos. E como é que se processa essa aquisição? Como é que a conversa flui? Bom, nós para já temos que saber, nós até agora não fomos ao encontro de ninguém. Aconteceu o contrário, vieram ao nosso encontro diretamente ou através do museu. Como digo, muitas vezes
A Penélope é a nossa Antena. E tem acontecido assim, mas é de esperar e até desejável que tenhamos uma atitude mais, enfim, mais proativa, como agora se diz. Faz dirigir para a biblioteca ou mesmo à biblioteca, se chegasse a À partida, se não se querem dirigir à Presidente, que nos representa a todos, podem se dirigir a mim. Ou ao Dr. Guilherme Oliveira Martins, já agora, que é o meu novo administrador. Eu tinha a Dra. Teresa Gouveia, agora é o Dr. Guilherme Oliveira Martins. Também podem dirigir-se a ele. E ele gosta de livros e de papéis velhos. Antigamente havia um financiamento da biblioteca, não sei como é que a biblioteca estava ou não envolvida nisso, que era Preservação de arquivos. sim, ocupação, Já não há. Já não há. A Biblioteca de Arte não é um serviço que nós... É um serviço de atividades diretas, portanto nós não temos dinheiro para distribuir. Quem tem nessa área é o novo programa Gulbenkian Cultura. A Gulbenkian tem um programa que se chama Programa Gulbenkian Cultura, que é o Rui Vieira Nério, diretor. Será o mais aproximado a essa área, embora eu, enfim, não quero estar a falar por eles, mas eu, pelo que vejo, eles estão muito mais ligados à criação artística do que propriamente ao património, mas será por aí o canal. Um exemplo flagrante das coisas que a Gulbenkian depois abriu mão foi, por exemplo, as bibliotecas itinerantes. Sim. Foi uma ação fabulosa de novidade, Continua etc. Mas depois não valia a pena ter mais bibliotecas itinerantes, não é? Exatamente, isto é um exemplo. Houve imensa gente que disse que aprendeu a ler com as bibliotecas itinerantes. Não é? Exatamente. É incrível, e depois foram doadas às câmaras, não é? Isso aconteceu em muitas áreas, na área científica é a mesma coisa. Na exposição que o Serviço de Belas Artes fez sobre a arquitetura do edifício, a Ana Tostões publicou aquela fotografia do Salazar junto ao Azeredo de Perdigão. Não, dentro da carrinha. Mas em São Bento, a carrinha estava Na em São carrinha, Bento. e o Salazar a dizer para o Azeredo de Perdigão: isto deve ter sido muito caro. Isto deve ter sido muito caro. Olha, João, muito obrigado mais uma vez. E, para além da nossa memória, agora, neste caso, memória aqui da nossa massa cinzenta, a novas tecnologias, está gravado com a imagem e com o som, e procurarei que seja também para nós um bom arquivo e que te permitas que a tua imagem seja divulgada e que outras pessoas, e principalmente as pessoas ligadas ao BAC que não puderam estar aqui presentes, possam usufruir da tua conversa e, portanto... Volto a dizer que estejam à vontade para muito obrigado. contar com a nossa Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.